Olá, esse é o vídeo resolução de grau 2 referente à cadeira de modelagem de sistemas dinâmicos 2. Nesta aula foi visto a equação da temperatura que é dado pela U de x e t. E logo após, trabalhamos com a equação do calor, admitindo uma haste muito fina, de comprimento L, e um diâmetro D, onde esse comprimento é muito maior que esse diâmetro, e também que o calor específico, a condutividade térmica e a densidade volumétrica são constantes e independentes da temperatura. E isso nos trouxe a seguinte equação do calor, onde esse A ao quadrado é a nossa difusidade térmica, a U de xx, que seria a nossa equação da temperatura, derivada segunda em x da temperatura, que é igual à derivada primeira da temperatura em x. Na sequência, vimos então essa nossa equação do calor. Estamos imaginando um contorno onde eu tenho essa haste com todas as laterais isoladas, mas com os extremos mantidos a 0 grau, que é essa nossa segunda parte. Mantida a 0 grau. E onde temos também o nosso perfil inicial de temperatura, dado por uma função em x. Isso nos remete à seguinte solução, onde a nossa temperatura, que depende de x e pelo tempo, é igual ao somatório de n igual a 1 até o infinito, de 1 a n, de um exponencial de menos n ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado, multiplicado pelo tempo, vezes um seno de nπx por L, onde o nosso AN é 2 sobre L, da integral de 0 a L, dessa função de x, que é a nossa função inicial, né, do perfil, vezes o seno de nπx sobre L dx. E a nossa questão escolhida para a resolução é a questão de número 3, que diz o seguinte: considere uma haste delgada de comprimento L igual a 3π, difusidade térmica tal que A igual a 4 e distribuição inicial de temperatura dada pela função abaixo. Determine a função que expressa a temperatura da haste em função de x e t, sabendo que os extremos são mantidos a temperatura de 0, estando dispostos sobre a marca de x entre 0 e 3π, e que as laterais são isoladas. Então, temos aqui, então, três momentos, onde de 0 a π de x ficamos em 0, de π a 2π temos a função 3, e de 2π a 3π temos 0. Então, é assim, o nosso L, então, é o 3π e o A é 4. E conforme a função que nós estamos vendo, a parte que nos interessa é somente entre π e 2π, que temos uma função 3, porque as demais, as integrais vão a 0. Então, para a nossa solução, vamos calcular primeiro o nosso AN, que vai ficar 2 sobre 3π, integral de π sobre 2π, da função 3 vezes seno de nπx sobre 3π dx. Fazendo as simplificações, já estou cortando o 3 daqui de fora com o 3 da integral, que vai vir para fora. Os π's também no seno também pode ser simplificado. Então, continuando, o nosso AN fica então apenas 2π. Aqui, no caso, eu já fiz a integral. Ficou menos 1 sobre k, que no caso é n sobre 3, multiplicando o cosseno de nx sobre 3, avaliado de π a 2π. Já estou puxando então aqui para fora, então ficou menos 2π, que multiplica 3 sobre n. Aqui também teorema fundamental, puxando em 2π, então temos o cosseno de 2πn sobre 3,
que eu já botei na ordem, 2nπ sobre 3, menos o cosseno de nπ sobre 3. Concluindo então a parte do AN, já simplificando, ficou que o AN é 6 sobre nπ, que multiplica o cosseno de nπ 3 sobre 3, menos o cosseno de 2nπ sobre 3. Já a nossa equação final, então, nossa U de x e t é o somatório de n que vai de 1 ao infinito, do nosso AN que foi calculado logo acima, nossa exponencial de menos 16 n ao quadrado t dividido por 9, multiplicado pelo seno de nx sobre 3. Agregando então toda a resposta, então, a nossa U de xt ficou o somatório de n de 1 ao infinito, de 6nπ que multiplica o cosseno de nπ sobre 3, menos o cosseno de 2nπ sobre 3, tudo isso, que era o nosso AN, multiplicando o exponencial de menos 16n ao quadrado t sobre 9, multiplicando um seno de nx sobre 3. Encerrando aqui a nossa questão.